Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja no coração de todos. Pastor José está em um compromisso, não poderá estar conosco nesta noite e nós vamos fazer a pregação. Que o Senhor abençoe o pastor, a irmã Marilda e abençoe a igreja para recebermos a palavra de vida eterna. Nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo da atualidade. Olhando para a história da igreja e todos os homens e mulheres que fizeram parte da igreja do Senhor, nós vemos uma confiança nestes homens, principalmente quando lemos Atos, vendo a igreja primitiva. Eles trabalhavam para o Senhor, anunciando a palavra de Deus, mas no tempo deles, um tempo mais difícil, sequer poderiam falar livremente da palavra de Deus. E muitos foram castigados por falar e anunciar o evangelho da salvação. E quando eram castigados, ao invés de se desanimarem e pararem de anunciar, eles, alegres, se fortaleciam em esperança e continuavam dando testemunho de fé, de amor. Não paravam diante das dificuldades. Pelo contrário, elas apareciam, provas, tentações, e eles permaneciam por causa de Cristo, com um coração alegre. E graças a esses homens do passado, pela fé, fizeram a história, a base da nossa igreja. Trouxe até os nossos dias. E nós estamos nesta igreja, esta igreja antiga, milenar, a igreja de Cristo. E deveríamos nos perguntar, também estamos alegres diante das provas, das tentações, das dificuldades, porque o inimigo de Deus coloca obstáculos para nós não chegarmos na igreja do Senhor. Mas nós temos superado os obstáculos e estamos aqui agora alegres. Deveríamos estar muito alegres. Eu creio que a maioria está contente. Se não todos, podemos afirmar, porque se não gostássemos da igreja, não estaríamos aqui. Estamos aqui porque amamos e acreditamos na igreja do Senhor, porque sabemos também que a igreja tem muito a nos oferecer. O mundo não tem nada a nos dar de equilíbrio, de paz, de esperança, de acreditar no futuro, mas a igreja sim, porque a igreja anuncia o evangelho de nosso Senhor Jesus. E as nossas enfermidades, principalmente as mais graves, que são de ordem espiritual, a igreja do Senhor, quando tem a presença de Cristo, nos cura. É aqui que nós abrimos os nossos olhos, abrimos o nosso coração para receber a cura que vem de Deus. Porque os muitos equívocos, os muitos pecados, iniquidades, porque somos um povo limitado, apegados às coisas do mundo, é natural que erremos, que cometemos enganos, mas estes enganos e as somatórias destes muitos erros e equívocos vão pesando. E nascem as angústias, os desesperos, os grandes desequilíbrios, a desordem, a confusão de rosto, como diz a Escritura, impedindo que sejamos bons pais, boas mães, bons amigos. A igreja pode renovar este homem, tirar esses equívocos. Por isso, nós precisamos estar alegres.
e uma coisa nociva à nossa alma, que reflete diretamente no nosso comportamento e relacionamento diário, seja dentro de casa, com a família, seja no ambiente de trabalho ou até dentro da própria igreja. Uma enfermidade que está aqui no nosso coração e que tem feito muitos de nós infelizes é a mágoa, a falta do perdão. Mas não poderíamos dar desculpas, dizendo que não aprendemos como agir, porque a palavra de Deus mostra que o nosso Senhor, o qual nós levamos o seu nome, o Cristo de Deus, chamando-nos de cristãos, este Cristo, este Jesus, nos ensinou a perdoar. Nós escolhemos uma passagem da vida do Senhor que está no Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do versículo 1, onde o Senhor traz uma instrução preciosíssima para nós, e nós temos certeza de que ao comunicar este Espírito, o Senhor também haverá de aliviar as pressões que estão sobre nós, fazendo com que retornemos para casa aliviados, porque Jesus, Ele opera quando nós abrimos o coração para receber a sua instrução. Diz a palavra: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém, irmãos? Esta é uma passagem na vida do Senhor que nos traz instrução de como devemos agir diante das muitas situações da vida. Aqui, o Senhor estava caminhando para o templo e chegando lá, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido pega no próprio ato adulterando. Segundo a lei de Moisés, pela tradição, quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado até a morte. E eles, querendo tentar o Senhor, sabendo que Jesus defendia a misericórdia e o perdão, que contrariava aquele povo. E nós estamos falando de religiosos, não de ignorantes. Homens e mulheres religiosos que, dentro do templo, matavam aquele que tinha cometido um pecado. No caso aqui, quem trouxe a mulher foram os escribas e fariseus, diante de uma multidão. O Senhor, que era perdoador, mas
sabendo da intenção daqueles homens para condená-lo, porque se ele fala, perdoe essa mulher, logo de início diriam, estás contrariando um mandamento, uma norma de nosso tempo, que manda que apedrejemos, para criar uma situação. E o que o Senhor fez? Ele disse àqueles homens, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra a mulher. E diz a palavra que eles pararam para refletir e saiu a partir dos mais velhos, saíram todos, não ficando nenhum diante da mulher para acusá-la. Aí o Senhor então pergunta, mulher, cadê os acusadores? Foram embora. E o Senhor diz, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha, nós, nos nossos dias, não temos visto ser trazido até a igreja mulheres pegas em adultério para que nós mandássemos pedra nessa mulher até a morte. Mas outras situações se formam dentro da igreja e fora da igreja. E pode ser que nós tenhamos tacado pedras sem perceber, porque nós condenamos muitas vezes aqueles que erram sem ter o coração misericordioso, sem saber perdoar, nós temos tacado pedras. Semelhantes aos escribas e fariseus, nós somos religiosos. Quem está na igreja do Senhor é um religioso. O Senhor diz assim, você não tem pecado? Você não tendo pecado, então pode atirar a pedra. Aqueles homens foram embora. E nós temos saído de próximo daquele que nos ofendeu, daquele que pecou, porque pode ser que não trouxeram ninguém adúltero para próximo de nós, mas situações de erros e pecados e ofensas ocorrem diariamente. Só muda o personagem, a situação, mas a ofensa e o ofendido, ele existe, e diferente daqueles homens fariseus que tinham uma tradição de matar quem errasse, esses foram embora e nós perseveramos em tacar pedras. Há pouco afirmamos, nós equivocados acumulamos para nós um peso que acaba nos trazendo um mal-estar, um constrangimento, até enfermidades. E esse peso precisa ser aliviado. De que maneira? Entendendo que o Senhor manda que em todas as situações nós sejamos perdoadores. Nós devemos perdoar e perdoar sempre. Não há limites. Hoje eu perdoo, mas amanhã já não te perdoarei mais, porque já fiz a minha parte. Isso é comum entre casais. O casal vive muitas situações no seu dia a dia. É natural que nas muitas ocasiões de relacionamento surjam dificuldades e diferenças, mas aquele que carrega o Evangelho no seu coração, aquele que quer viver os ensinos do Senhor, precisa perdoar sempre, hoje, amanhã e depois. E perdoar é esquecer, porque às vezes nós falamos que perdoamos, mas não esquecemos. É comum também, estamos aqui usando o exemplo dos casais, mas é comum entre os casais lembrar de coisas antigas. Você lembra aquele dia que você me fez isso? Que você me ofendeu?
Aquele que perdoa, esquece. Ele perdoa e não se lembra, porque o perdão põe uma pedra sobre aquela ofensa. O Senhor nos mostra que nós também temos os nossos pecados, os nossos erros, nós os cometemos todos os dias e teremos necessidade de que aquele que nós ofendemos se esqueça dos nossos pecados. E quem somos nós para não esquecer o pecado do outro? O pecado, aliás, a mágoa, quando nós não perdoamos, ela traz um veneno ao nosso coração. É como se colocasse um véu. E esse véu impede que entendamos a palavra de Deus, que as coisas espirituais passem a fazer parte da nossa vida. Porque neste contexto, o contexto da Escritura, do Novo Testamento, não é apenas entendido pela condição intelectual. Eu decorei o Evangelho, todos os Evangelhos, todas as cartas. Está bom? Está ótimo? Não, não está bom, não está ótimo. Pode até jogar fora o conhecimento da letra. Nós precisamos de conviver com o Espírito de Deus, que nos traz, como disse o nosso irmão, a água da vida, a água que mata a sede para sempre. Esta água não se acessa e nem se bebe pelas vias intelectuais, e sim pela condição espiritual. É uma relação de comunhão com Deus, onde o Espírito de Deus nos instrui, nos ajuda, nos abençoa. E essa mágoa, quando nós não perdoamos, quando nós estamos dispostos a tacar pedra, ela coloca um véu no nosso coração e não deixa Deus participar da nossa vida. Nós excluímos naturalmente Jesus. Alguns dizem, eu vou à igreja e a minha vida não muda. Eu leio a Escritura, tenho aprendido, mas a minha vida é um marasmo. O meu coração não está bom. Olha para a minha vida, há desequilíbrio. Eu até estou desacreditando neste Deus, porque eu o procuro, mas ele não opera na minha vida. É porque nós estamos impedindo com a mágoa de Deus entrar no nosso coração e derramar esta água e fazer com que bebamos esta água que mata a sede, irmãos. O Senhor, Ele perdoou aqueles que o colocaram na cruz. O Senhor falou todos os instantes de misericórdia, que Ele não queria nenhuma obra, que Ele não queria nenhum sacrifício, jejuns, caminhadas, colocar os joelhos sobre pedras, até sair sangue do joelho. Ele não quer sacrifício nenhum, Ele nos pede misericórdia. Ele anulou as tradições, os homicídios, os castigos, como tentavam fazer com aquela mulher. Vamos apedrejá-la, porque a tradição fala para fazermos isso. Ele anulou, Ele trouxe uma novidade. É para que vivamos em amor uns com os outros, perdoando todos os dias, todos os instantes. A partir do momento que nós abrimos o coração para que o Senhor entre, através do perdão, da misericórdia, nós teremos uma vida transformada. Estando esta vida transformada, nós passaremos a anunciar Jesus com procedência, dizendo, olha, Jesus Cristo, quando entra na sua casa, na sua vida, Ele a transforma. Mas é preciso viver estas coisas. Como faremos isso, irmãos? Como mudaremos? Nos converteremos para o Senhor de homens altivos,
vingadores para perdoadores e misericordiosos. Tem alguma coisa prescrita? Há uma oração específica para conseguir fazer isso? Um esforço, um caminho? Não existe. Nenhum esforço que se faça. Podemos até, com muito esforço, dizer: irmão, eu te perdoo, sabendo que eu preciso te perdoar. Mas se este desejo for apenas meu, um esforço meu, eu não vou conseguir. Amanhã o meu coração vai estar magoado novamente. Porque quem animou aquele desejo de vingança, quem criou a situação de ódio, foi o inimigo de Deus, Satanás. É ele que faz todas estas coisas. Porque nós, em sã consciência, não trabalharíamos contra nós mesmos. Olha como é embaraçoso, é constrangedor não termos amizade com um parente, por exemplo, não gostarmos de uma determinada pessoa, ou ficarmos lembrando a vida inteira de um fato que já passou, todo mundo esqueceu, e nós ali remoendo. Faz mal. Vai ao médico, ele diz: olha, alguma coisa emocional. Nós já lembramos que é aquela lembrança. Nós não trabalharíamos em prejuízo nosso. O problema é que quando nós não perdoamos com Jesus, o inimigo permanece entre nós. Nós fazemos um esforço, amanhã ele está de volta, próximo de nós, e aquela mágoa, ela se torna maior ainda. Nós temos que perdoar com Jesus, e perdoar com amor. Só com o amor de Cristo o perdão é verdadeiro. Porque nós queremos o bem daquele nosso irmão, nós queremos o bem daquela nossa irmã. Eu perdoo, mas desejando que as coisas andem bem para aquele que me ofendeu. Eu perdoo não só o amigo, mas eu perdoo o inimigo também. Porque eu sei que a mão de Deus é pesadíssima. Se ele permanecer no erro, meu Deus, só de imaginar o que pode acontecer com esta pessoa, se ela permanecer errando, sabendo de como é o mecanismo da vida, que as coisas, as formas que Deus usa para nos chamar a atenção. Quando nós estamos em Cristo, nós temos este entendimento das coisas e passamos até a nos preocupar até com o inimigo. Meu Deus, você não sabe o que ocorrerá no dia de amanhã. Então aquela mágoa se transforma em piedade. Eu tenho piedade deste que me ofendeu. Porque o problema não está no que ele me fez, no gesto em si. O problema está aqui comigo. Eu tirando, acabou. A relação entre nós volta a ser normal. Não é o que ele me fez. Os nossos filhos, os filhos costumam ofender os seus pais quase todos os dias. Não digo todos os filhos, mas muitos filhos ofendem os seus pais todos os dias, a vida inteira. E o que os pais fazem? Perdoa sucessivamente. Quantas vezes for necessário, os pais perdoam. Então a questão não é no que foi feito, é o coração. O pai e a mãe perdoam o filho porque ama muito o seu filho. O problema não está lá, está aqui. Eu tirando do meu coração, tudo volta ao normal. Eu preciso fazer com entendimento, eu preciso fazer com Jesus, eu preciso fazer com amor. E como eu faço isso para mudar esta natureza de homem mau, de homem magoado, de homem vingativo, para o homem perdoador? A minha relação com Jesus. Eu preciso estreitar este laço com Jesus. Quem tu és, Senhor? Ele diz: eu sou perdoador, eu sou humilde. Onde estás? Entre os necessitados, entre os pequenos. Eu preciso ir entre os pequenos, entre os necessitados. Eu preciso estar entre os perdoadores. Eu preciso estar entre os misericordiosos. Onde estás, Senhor?
entre os piedosos. Eu preciso amar os piedosos para que eles comuniquem, por causa de Cristo, o Senhor comunique em mim a piedade. Olha só, irmãos. O Senhor pode nos ajudar muito, mas é preciso haver uma comunhão. Nós precisamos estar próximos de Jesus. Ele pode nos ajudar muito. Senhor, me ensine a perdoar. Eu quero perdoar. Ore para quem te fez mal. Tem pessoas que nem nos fazem mal. Nós é que costumamos dizer, não fui muito com a cara desta pessoa. Tamanho é o nosso atraso. Oremos uns pelos outros. Desejemos o bem aos nossos inimigos, às pessoas que nos querem mal, às pessoas que nos magoaram. Há um caminho, sim. A igreja do Senhor é uma igreja viva. É uma igreja que tem que estar se movimentando no caminho do bem. Não é uma igreja que chega e senta e ouve e vai embora como se nada tivesse acontecido. Não é isso. A igreja do Senhor precisa se movimentar. Eu ouvi a palavra, não foi o pregador, o irmão Joel que falou de maneira nenhuma. Quem disse foi Jesus e quem perdoou foi Jesus. Ele que teve misericórdia. Eu saio daqui porque o Senhor escolheu esta lição para eu ouvir. E amanhã eu vou dar um abraço, amanhã eu vou pedir perdão. Se a situação é mais complexa, eu vou projetar então para alguns meses, para alguns dias, uma reconciliação, um abraço. Eu preciso desfazer todo o sentimento ruim que está no meu coração. Só assim há conversão verdadeira. Só assim eu estou na casa de Jesus Cristo, irmãos. Porque nós queremos que Ele nos ajude muito, mas eu preciso estar próximo dEle. A partir do momento, tente. Não sei se tem algum aqui que esteja magoado ou arrumou alguma inimizade, mas tente tirar a mágoa. O benefício do perdão é tão grande. O Senhor vem fazer morada nos nossos corações. Amanhã o inimigo vem e bate na porta, já tendo começado a se esquecer. Ele volta, viu? Ele é perseverante, insistente. Ele volta e faz com que lembremos da pessoa. O que devemos fazer, irmãos? Orar novamente para aquela pessoa. De novo, eu desejo todo o bem do meu coração, que as coisas andem bem com ela. Seja próspera em todos os sentidos, seja feliz na sua casa, no seu casamento, na sua vida. Senhor, eu oro para Ti, para que o Senhor abençoe aquela vida. Aqui, o Senhor não vendo ninguém, nenhum acusador. Será que está ocorrendo isso aqui entre nós, nos nossos corações? Acabou as acusações, acabaram-se as mágoas, guardamos as pedras, por todos os motivos. Devem haver muitos. Ocorreu isso. Então aí o Senhor disse àquela que tinha pecado: cadê eles? Foram embora. Ninguém te condenou. Ninguém te condenou. Uma pecadora. Uma pecadora. Eu também sou pecador. O irmão também é pecador. A irmã também é pecadora. Ninguém para nos acusar. Ninguém. Olha que bom. Por causa de Cristo. Olha o que Ele tem feito por nós. A presença dEle. Porque senão aquela mulher teria levado pedradas, talvez até a morte. E nós também estaríamos sujeitos às pedras da vida, mas a presença de Cristo nos tirou das pedradas. Então o Senhor disse: vai e não peques mais. Que a igreja caminhe agora, mais próximo do Senhor, acertando, porque o Senhor quer uma igreja forte, quer uma igreja com o coração limpo, não para ficar presos a estas questões de mágoas, perdoo ou não, mas o Senhor quer uma igreja forte e limpa para ser anunciadora
do reino de Deus. Amém, irmãos?